povo de Deus, nessa manhã, mais uma vez. Vocês que estão aí nos assistindo também do outro lado da câmera. Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Eu quero te convidar a estar em pé neste momento. Vamos adorar e exaltar o nome daquele que vive, daquele que reina. Nós já tivemos um culto maravilhoso no primeiro período e eu tenho certeza que o Senhor não fará diferente, porque esse é o Deus a qual nós servimos, um Deus que trabalha de ordem crescente, um Deus que nos leva para lugares mais altos, um Deus que nos leva para mais perto dele. E nesta manhã eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Senhor está nos levando para mais perto dele. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos e coloque a mão assim no seu coração. Jesus, tu és lindo. Jesus, tu és lindo. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigada, Jesus, porque tu pensaste em nós antes da criação do mundo, antes que tudo existisse, antes que tudo viera a existir. Pensastes em nós. Pensastes em mim. Tu pensastes em cada um aqui nessa manhã. Thank you, Jesus. Aleluia. Era o verbo no princípio,
eu sei que há poder no nome de Jesus. É esse nome que vai te levar a ultrapassar limites, a alcançar aquilo que sozinho você não consegue alcançar. Então vamos lá, igreja. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. There is power.
só Ele pode entrar. Aquele que é conhecedor de todas as coisas e de tudo, porque tudo está nele, para Ele são todas as coisas. Existem situações na sua vida que você não sabe nem como reagir. Existem lutas dentro de você, no seu inconsciente, que você não sabe nem como batalhar. Não batalhe, Ele vai batalhar por você. O Espírito Santo me leva e insiste a eu dizer que cadeados estão sendo quebrados nesta manhã. Ei, cadeados de um entendimento, de uma formação ou de experiências e de traumas que estão vinculados a você até hoje. Muito
está sempre em um lugar, em uma posição de espera por mim e por você. Porque o desejo dele é que nós venhamos caminhar mais uma vez. E que nós venhamos ao encontro dele. Nessa manhã, meu querido irmão e minha querida irmã, ele está te atraindo, ele está te convidando para ir ao encontro dele. Eu vou te buscar.
te amo, Jesus. Obrigada por esta presença tão linda. Eu vou te buscar até te encontrar. Não desista mais de ti. Águas profundas Ele tem nesta manhã. Águas profundas. Águas profundas. Abra o teu coração e o adore. Esqueça de quem está à sua direita, à sua esquerda nessa manhã. E dê a Ele a tua melhor adoração. Como se estivesse somente você e Ele. Sabe, um momento de exclusividade entre Ele e você. Adentre neste lugar nesta manhã. Não se disperse com nada, não se preocupe com nada, mas encontre um lugar nele, aonde está
você pode visualizar? Será que você pode enxergar, não com os seus olhos naturais, mas com a sua visão espiritual? Que Ele está preparando um caminho, Ele está abrindo um caminho de acesso que outrora antes você ainda não tenha. E este acesso vai te levar a lugares que outrora você ainda não esteve. Só Tu és santo. Sim, Jesus. Nos leva. Nos leva. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Levante as mãos e adore a Ele nesta manhã. Diga, só Ele é santo. Dê o melhor aplauso se você puder ao Senhor esta manhã. Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar sobre seus pés, por gentileza. Nós vamos ler a palavra nesta manhã com muita alegria em nossos corações. Nós entendemos que o Senhor está fazendo uma grande obra. E para cada um de nós que aqui estamos, nós precisamos realmente sentir o privilégio de fazer parte de tudo que Deus está fazendo. O maior privilégio que nós podemos sentir nesse aspecto é realmente saber que somos parte daquilo que Deus está fazendo. Se você fizer uma festa na sua casa, se eu fizer uma festa na minha, uma das coisas que a gente sempre espera é que as pessoas mais próximas participam daquilo que a gente está fazendo. Quando você entende o valor de participação, você então se realiza em saber que, independente do que esteja acontecendo na sua vida, o fato de você participar daquilo que Deus está fazendo, isso já te traz uma alegria imensa no seu coração. Eu quero ler a palavra com vocês no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4. Enquanto você encontra, deixa eu dar um aviso muito importante para toda a igreja. No último sábado desse mês de janeiro, que é o dia 30 de janeiro, nós teremos aqui na igreja, às 5 horas da tarde, nós teremos a nossa reunião anual de membros. Estaremos passando as notificações. Eu quero avisar assim de primeira mão. Temos aí praticamente 2 semanas em cima desse aviso. Nós vamos fazer os avisos através de notificações. E quero dizer a todos que essa reunião de membros desse ano, de 2021, será diferente de todas as demais que nós já participamos aqui na igreja, sempre que fazemos uma reunião anual de membros. Nessa reunião nós estaremos falando sobre assuntos extremamente relevantes e um deles é que estaremos apresentando o novo estatuto da nossa igreja. Então, se faz não somente necessário, mas fundamental a participação de todos vocês que são membros da igreja. Nós não sabemos ainda exatamente qual será o número permitido de pessoas. Atualmente nós estamos com a capacidade de 25% somente.
Acreditamos que na semana que vem o governador deve dar algum pronunciamento, mas precisamos estar preparados para que, se for estendido essa capacidade de 25%, nós iremos nos mover dentro dessa realidade. Mas desde já eu quero dizer que, se essa for a realidade, nós não pudermos todos os membros estarem participando juntos, nós teremos o número da capacidade permitida aqui no templo e os demais estarão recebendo um link privado pelo Zoom para que vocês possam estar participando junto com a gente. Então, seja presencial ou virtual, certamente todos vocês terão a oportunidade de participar do que iremos fazer. Amém, igreja amada? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, você que encontrou, pode dar um sinal para mim, por favor, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que sejas comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus assim concedeu o que ele havia pedido. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que envolve as nossas vidas nesta manhã, e que possamos estar prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar neste momento. Abençoe a cada um daqueles que estão presentes aqui no templo e aqueles que estão em seus lares ou em qualquer outro lugar, que todos possamos realmente, Senhor, estar sensíveis à tua voz e receber aquilo que o teu Espírito certamente irá ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Tome assento, por favor. Nós temos falado sobre esse tema já há alguns cultos. E dentro da realidade daquilo que entendemos, que o Senhor está liberando sobre nós desse início de ano, desse ano de 2021, é importante você estar em sintonia com o que Deus está falando. Se você não se conecta, se você não sintoniza na frequência correta, você vai ouvir ruídos, ou você vai ouvir uma voz que não é a voz do Senhor. O grande problema de não estarmos sintonizados com o que Deus está falando é que, quando nós não temos uma palavra de Deus, nós inventamos o que fazer. Quando nós não temos uma direção de Deus a tomar, nós tomamos qualquer direção. Porque para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E a verdade é que nós não podemos confundir o que Deus está falando nesses dias. Porque existem muitas vozes. Existem muitas vozes que estão falando, outras estão ecoando. E muitas dessas vozes, elas não estão ligadas à voz ou ao coração de Deus para as nossas vidas. O perigo e o risco que se corre em ouvir a palavra errada, a instrução errada, e tomar o caminho errado, pode não somente te custar um ano inteiro, mas pode te custar uma vida inteira. Por isso que é importante iniciarmos o ano, iniciarmos uma nova estação, iniciarmos um novo ciclo, sabendo para onde Deus está nos levando. Isso não significa que nós temos que ter clareza em tudo. Isso não significa que nós não teremos preocupações, medos, ansiedades. Isso não significa que nós iremos acertar em tudo, mas significa que nós não iremos errar o caminho. Às vezes, no caminho certo, você se vê em uma condição talvez errada, talvez andando rápido demais ou devagar demais. Talvez você está caminhando em uma pista e seja mão única ou seja mão dupla, e de repente você passa com um carro naquelas faixas, seja as faixas amarelas ou brancas. Talvez você está andando distraído e um carro que está vindo em sua direção buzina porque você está fora
do espaço que lhe foi permitido trafegar naquela pista. Isso acontece conosco em momentos da nossa vida, isso acontece conosco dentro de circunstâncias em que nós passamos, e nós temos que estar preparados para isso. Todavia, o que eu estou falando não é você talvez comer uma pista, não é talvez você cruzar uma linha, mas entender que mesmo que você esteja nessa condição, você está indo em direção ao propósito de Deus para você esse ano. E falar sobre a vida de Jabes, e principalmente dentro do contexto em que nós estamos falando, na semana passada nós falamos sobre a natureza da bênção de Deus, porque a primeira coisa que Jabes pede é exatamente isso: Senhor, eu te peço que o Senhor me abençoe. E é importante, claro, como na semana passada nós falamos, você entender o que é a bênção de Deus na sua vida. Nem tudo que brilha é ouro, querido. Nem toda porta que se abre na sua frente foi Deus que abriu. Nem tudo que acontece, aparentemente, de bem na sua vida significa que você está no lugar certo. Saber e conhecer a natureza de Deus, a natureza da bênção de Deus na nossa vida é fundamental. A segunda coisa que Jabes pede, eu quero me deter sobre esse tema hoje, é que Deus possa alargar as suas fronteiras. Alargar as fronteiras. Entender quais são as suas fronteiras e falar assim: bom, Senhor, que tu possas alargar as minhas fronteiras, que o Senhor possa me levar além, que o Senhor possa me fazer cruzar ou transpor os meus limites, que eu mesmo ou que as circunstâncias estabeleceram para mim. E eu me identifico muito com essa palavra, porque eu acredito que Deus está fazendo exatamente isso. Eu acredito que Deus está nos levando a novos territórios. Eu acredito que Deus está nos levando, nos conduzindo a novos territórios. E esses territórios, sim, não são familiares. E é bom que eles não sejam familiares, porque nós não tendemos a dar valor àquilo que nos é familiar. Existe um mal que as pessoas que foram criadas com Jesus acabaram praticando e que levou todos eles a não desfrutar daquilo que realmente o Senhor tinha para dar, que era essa familiaridade. Quando Jesus entra na sua terra, na sua cidade onde ele foi criado, a Bíblia diz que ele não pôde operar ali muitos milagres, porque as pessoas olhavam para ele e falavam assim: quem? Esse daí? Ah, ele jogou bola comigo. Não, quem é esse daí? Não, esse daí eu me lembro da escola, Não, esse daí eu já conheço. Não, conheci desde quando eu cheguei na América. Não, eu me relaciono com ele, querido. Deixa eu dizer para você uma coisa: nós não podemos nos tornar tão familiarizados com aquilo que Deus é capaz de fazer, mas tomarmos isso como sempre uma constante novidade, porque aquilo que Deus fez com você no culto da semana passada foi dentro do que você precisava na semana passada, e o que você precisa hoje talvez seja diferente. E por mais que seja o mesmo Deus, a mesma igreja, e quem sabe a mesma pessoa ministrando, mas Deus é capaz de fazer coisas novas. Novos territórios. O que eu entendo é que o Senhor já nos deu esses novos territórios. O que eu entendo é que o Senhor já liberou sobre nós esses novos territórios. Esses novos territórios já foram conquistados. Talvez não por nós mesmos, mas por aqueles que vieram antes de nós. E talvez a sua pergunta seria: pastor, como eu vou colher aquilo que eu não semeei? Jesus, ele chama seus discípulos e ele diz a eles com clareza: eis que vos envio a colher aquilo que vocês não semearam. Outros semearam e vocês entraram no seu trabalho. O que ele queria dizer com isso
é que existe um ciclo de semeadura que nós não iremos ver a colheita, porque nós não estamos semeando para a nossa geração, nós estamos semeando para as próximas gerações. Então já existe uma colheita em curso, já existe um tempo determinado. É chegado a hora de nós conquistarmos. Quando eu falo nós, não estou falando somente da nossa igreja local, eu estou falando da igreja de Jesus. É chegado a hora da igreja de Jesus conquistar novos territórios. E se já é nosso, por que nós precisamos conquistar? E se Deus já nos deu, por que nós precisamos correr atrás? Talvez não seria melhor somente ficar aqui esperando, deitado em berço esplêndido, e ficar aguardando o mover de Deus, e isso chegar até a mim? Sim, essa é a nossa mentalidade. Mas deixa eu levar um pouco você o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel já tinha recebido, Deus mandou que Abraão palmilhasse a terra, andasse sobre a terra. E Deus falou assim: Abraão, onde a planta dos teus pés pisarem, eu te darei a você e toda a sua descendência. E de repente agora eles estão cativos por mais de 400 anos, escravizados no Egito. E eles vão sair do Egito para possuir a terra de Canaã. E a pergunta é, por que eles tinham que possuir a terra, sendo que a terra pertencia a eles? E agora vem talvez uma das maiores instruções que eu quero dar a você, segundo aquilo que o Espírito Santo deseja ministrar a cada um de nós. Porque na verdade o que aconteceu com eles foi que eles se deixaram perder aquilo que Deus já havia lhes dado. Como que eles fizeram isso? Não discernindo o tempo do cuidado de Deus, não discernindo as estações determinadas pelo Senhor. Você se lembra, no tempo ainda de José, quando ele tem os seus sonhos, e os sonhos de José estavam relacionados ao que estaria acontecendo naquele tempo. E a Bíblia diz que os seus irmãos enciumaram José e o venderam. E resumindo a história de José, ele foi parar lá no palácio de Faraó. E quando ele teve então a interpretação dos sonhos de Faraó, os sonhos de Faraó eram aqueles sonhos que davam clareza para José, que era espiritual, dos 7 anos de fartura que viriam. E logo depois dos 7 anos de fartura viriam 7 anos de escassez, 7 anos de seca. E a Bíblia diz que os primeiros 7 anos tudo está normal, José está governando toda aquela nação. José está em um lugar de governo e José está armazenando, estocando comida, estocando alimentos, porque ele sabia que após aqueles 7 anos, viriam outros 7 anos em que ele precisava realmente ter o que ele estava estocando. E a Bíblia diz que agora no segundo ciclo, que não seria mais um ciclo de fartura, mas um ciclo de escassez, todas as nações passaram pela fome, inclusive a nação de Israel. Então os irmãos de José vieram comprar comida, e você conhece a história. José se revela a eles depois de alguns episódios que aconteceram, e agora José vai os receber, vai colocá-los na terra de Gósen, que era um território do Egito, era a melhor terra daquela região, e vai dar a eles então o privilégio de serem cuidados pela nação e pelo governador que está sendo responsável pela distribuição de comida no mundo inteiro, até então povoado. Que bênção! Todo mundo passando fome e eu comendo na mesa do rei. Que bênção! Todo mundo passando dificuldade e eu tendo em abundância. Só que quando você não consegue discernir o tempo da bênção, você se torna escravo dela. Porque o período era de 7 anos. E após 7 anos eles deveriam voltar
Até porque existia uma lei natural, uma lei civil, uma lei que imperava, que se uma terra fosse abandonada por 7 anos, ela já não tinha mais dono. E o que acontece é que eles ficaram tão confortáveis em comer na mesa do rei, que eles esqueceram de voltar e continuar trabalhando. E porque não voltaram, se tornaram escravos do seu próprio conforto. E o que seria 7 anos de cuidado, foi 7 anos de cuidado e depois 400 anos de escravidão. A verdade é que Deus já tinha dado, mas porque eles foram negligentes, agora eles precisavam voltar e conquistar. E esse processo de conquista exige esforço, exige trabalho, exige determinação. O que eu quero dizer para você nesse momento é que tanto da nossa parte, individualmente falando, quanto coletivamente falando, existem territórios, novos territórios que Deus já nos deu, mas alguma coisa nos levou ou levou aqueles que estavam em posição de liderança a perderem esses territórios. E agora nós precisamos conquistá-los, porque eles nos pertencem. Nós não vamos tomar nada de ninguém, mas sim nós vamos conquistar aquilo que Deus já nos deu. Eu não sei se você tem áreas, lugares, territórios, ambientes na sua vida que Deus já havia te dado, você desfrutou por um tempo e qualquer coisa que aconteceu te levou a perder isso. Mas eu vim nesta manhã te dar uma palavra de Deus, que é chegado o tempo de você conquistar esses territórios de volta, porque Deus já entregou todos eles a você. E agora nós vamos para um texto que nos traz uma instrução, e essa instrução é muito valiosa. Dentro desse processo de conquistar, de ampliar, dentro desse processo de realmente responder ou ter a resposta de Deus para essa oração, novos territórios. Abra a Bíblia comigo em Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, nós vamos colocar o texto na tela para ajudar aqueles que talvez precisam acompanhar a leitura. Versículos 2 até o versículo 4, Isaías 54, versículos 2 ao versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: alarga o espaço da tua tenda, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se a cortina da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Versículo 4, não temas, porque não serás envergonhado, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Deus está falando assim: olha, você vai alcançar, você vai transbordar, você vai ampliar, e dentro desse processo você não pode ter medo. E o medo aqui está associado não somente ao desconhecido, ouça com atenção. O medo que o versículo 4 está descrevendo não está associado somente ao desconhecido, porque é natural termos medo de lugares onde nós não estamos seguros, onde nós não conhecemos. O medo não está ligado somente ao desconhecido, o medo está ligado a traumas. Porque ele diz assim: você não se lembrará da vergonha que você passou na sua mocidade. O que Deus está falando é o seguinte: é que você talvez já tentou alguma vez no passado a pisar em novos territórios, a conquistar novos territórios, mas você fracassou. Mas as coisas não foram do jeito que você esperava.
mas a sua estratégia não funcionou, mas a sua empresa não cresceu, mas a sua família não prosperou, mas alguma coisa não aconteceu, e isso te trouxe traumas, e isso te travou. E Deus está dizendo: não, você vai não somente conquistar esses novos territórios, mas você vai se esquecer da vergonha que você passou. Alguém precisa dessa palavra nessa manhã. Deus está dizendo assim: eu não quero me deter nos traumas, eu não quero me deter nas suas tentativas fracassadas, eu não quero me deter naquilo que você fez e não deu certo. Eu quero que você entenda que é chegado o tempo, que é chegada a hora, porque se você, preste atenção, realmente deixar Deus ministrar na sua vida, mesmo através dos fracassos, você vai entender que a melhor coisa que aconteceu com você foi você ter fracassado. A melhor coisa que aconteceu com você foi realmente aquilo não ter dado certo. A melhor coisa que aconteceu com você foi realmente aquela pessoa ter te abandonado. A melhor coisa que aconteceu com você foi verdadeiramente você ter chorado e sofrido. Sabe por quê? Porque você entendeu que isso não foi mais forte do que você, pois isso não veio para te matar, isso veio para te amadurecer. E hoje você não encara a mesma situação de maneira imatura, leviana, não. Você encara a mesma circunstância mais maduro, mais consciente, mais convicto que você não vai errar nas mesmas coisas, que você não vai falhar nas mesmas atitudes, mas que agora você está pronto. Se Deus fosse dar a você aquilo que Ele te deu em 2020, há 10 anos atrás, talvez você teria ou perdido o que Ele te deu, ou se perdido naquilo que Ele te deu. Come on. Se você pegar o texto de Isaías 54 e frisar o versículo de número 2, o versículo 2, ele fala de 5 coisas que eu quero transmiti-las a você rapidamente, como uma instrução de Deus para você alcançar novos territórios. Eu quero ser bem didático, o esboço está aí no versículo, então você não vai se esquecer, você vai conseguir frisar esta informação. Então veja bem, o texto diz assim, eu vou lê-lo todo e depois eu volto fatiando cada uma dessas partes e aplicando em algo bem prático para que você possa seguir. Diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se as tuas cortinas ou a cortina da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Imagine que Deus está liberando exatamente essas 5 instruções para você que vai conquistar novos territórios. Deus está liberando essas 5 instruções para você que está preparado e já entendeu que esse ano de 2021 você irá conquistar novos territórios. O primeiro deles é ampliar o lugar da tua tenda. E enquanto o Senhor me transmitia essa palavra e principalmente me dava a aplicação prática do que eu estou falando, eu particularmente fui ministrado poderosamente pelo Senhor. E esse ampliar o lugar da minha tenda, porque está falando não da tenda, mas da tua tenda, está falando de você. A ampliação do lugar da minha tenda é exatamente abrir a minha mente. É entender que o odre novo que recebeu o vinho novo está sendo dilatado, porque o vinho está fermentando, o vinho está sendo ampliado. É ser humilde para reconhecer que nós não estamos ainda no lugar aonde Deus quer que nós estejamos. E se nós não reconhecermos isso e formos humildes, nós não iremos alcançar nada. Você sabe que as tendas naquele
tempo não eram feitas de vinil ou de lona, como hoje nós olhamos, ou de plástico, ou de borracha, ou qualquer outro material moderno que se constrói uma tenda. Não, as tendas eram feitas de peles de animais. Assim como os odres são feitos de peles de animais. E você sabe que os odres feitos de peles de animais, que eram capazes de comportar os vinhos, o vinho era colocado dentro de um odre, como hoje é posto em barris, eram colocados em odres. O vinho novo, o mosto, era colocado em odres, para que ele passasse pelo processo de fermentação. E você sabe que a fermentação precisa de espaço para crescer. Então Jesus fala assim, não se pode colocar um vinho novo em um odre velho, porque o odre velho ele já dilatou o suficiente. Se você coloca um vinho novo no odre velho, o vinho novo ele vai fermentar, ele vai romper o odre. Então você tem que colocar vinho novo em odre novo para que ambos se conservem. Então o que o Senhor faz? O que o Senhor está fazendo em 2021? O vinho novo já foi depositado em nós. O odre novo, nós realmente já entendemos que precisávamos e precisamos dele. Mas agora, o que está acontecendo? O vinho novo está sendo dilatado. Está fermentando. E não o vinho, perdão, o odre está sendo dilatado. Então, o que é você conquistar novos territórios? É você ampliar a sua visão, ampliar a sua mente. É você sair dessa visão que te limita. É Deus chegar para Abraão e falar assim, Abraão, eu quero ampliar a tua mente, eu quero levar a tua visão além, mas para isso você tem que sair da tua tenda. Enquanto Abraão não saiu da tenda dele, Deus não mandou que ele olhasse para o céu e começasse a contar as estrelas. Porque dentro da tua tenda, dentro da tua visão, dentro da tua mente, você só consegue ver as mesmas coisas. E achar que todo mundo está errado, e achar que só você que está certo, porque você só consegue ver as mesmas coisas. Só que o que o Senhor está falando é o seguinte, amplia o lugar da tua tenda. Amplie a sua mente. Seja humilde e amplie a sua mente. Você sabe que a palavra humildade, a origem da palavra humildade, é a palavra humus. A palavra humus é esterco. Você sabe muito bem como é que se faz esterco. Só que para uns, o humus, a humildade, se joga fora. Para outros, o humus, a humildade, você coloca em uma planta para que ela possa crescer. Então, se você não for humilde, você não tem como fazer multiplicar e ampliar aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque o que faz uma semente crescer e frutificar é como eu preparo o terreno. E uma das formas mais usadas de preparação do terreno é você adubar esta terra. Então, para uns, a humildade, o humus, o esterco, se joga fora. Para outros, se coloca na planta para que ela possa frutificar e multiplicar. A segunda coisa que o Senhor diz assim, estende as cortinas da tua habitação. Então, primeiro, ampliar o lugar da tenda. Segundo, estender as cortinas da minha habitação. Então, se você está realmente interessado em conquistar novos territórios, você precisa estender as cortinas da tua habitação. Sabe o que o Senhor ministrou na minha vida e eu transmito isso a você? É que estender as cortinas da minha habitação significa proteger a minha casa. Porque essas cortinas falam de cobertura. E o que Deus está falando é proteger a minha habitação. A minha habitação é o meu lar, é a minha casa, é a minha família. Não adianta eu conquistar territórios novos e perder a minha família, perder a minha casa. Não adianta eu querer viajar o mundo e perder os meus filhos. Não adianta eu querer ganhar o dinheiro inteiro dessa nação e perder aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então Deus vai te levar em novos territórios, mas não esqueça de proteger a tua casa.
Não esqueça de realmente entender que a tua casa está segura. E se a tua casa não estiver segura, não arrede o pé enquanto ela não estiver segura. Porque se você for à guerra sem que a tua casa esteja segura, você vai voltar e a tua casa estará em ruínas. Você vai ser um herói do lado de fora, mas um leproso do lado de dentro. A terceira coisa, o Senhor diz assim: não o impeças. Sabe, esse não impeças é uma palavra pequena, mas que tem um significado tão poderoso. Porque não impedir significa não parar, não desistir. Sabe, o processo de conquista de novos territórios não é rápido, não é na primeira tentativa, não é em uma ideia brilhante, não. O processo de conquista a novos territórios é uma mentalidade de não desistir, de não parar, de não se entregar. Aqueles homens que estavam levando um paralítico para Jesus, chegaram na porta, bom, porta está fechada, é muita gente. Chegaram na janela, não dá para entrar. Eles falaram assim: não pode pela porta, não pode pela janela, a gente vai criar um jeito. Mas esse paralítico vai ficar na frente de Jesus e receber a cura. Sabe, eu não sei quais são os meios que você vai tentar ou que você vai entrar para conquistar novos territórios, mas eu quero te alertar desde agora que alguns desses meios não vão funcionar. Eu não sei quais as portas, quais são as conexões que você vai tentar usar para alcançar novos territórios, mas eu já vou te alertar que algumas dessas portas vão se fechar na sua cara. Eu já vou te alertar que muitos desses planos e projetos que você escreveu não vão funcionar. Agora a verdade é, você vai parar no momento que eles não funcionarem, ou você vai continuar, ou você vai prosseguir, ou você não irá desistir. Porque, querido, no reino de Deus, quem vence não é quem chega na frente. No reino de Deus, quem vence é quem não desiste, é quem não para de lutar. Quarta coisa, eu já estou quase encerrando. O Senhor diz assim: alonga as tuas cordas. Lembra do texto? Ele diz assim: não impeças. E ele diz assim: alonga as tuas cordas. Sabe, alongar as cordas. Quantos aqui já viram, talvez, ou entendem o que significa a corda dentro da ampliação de uma tenda? Para você que não consegue conjecturar isso ou criar isso na sua mente, eu vou te ajudar. Você estabelece a tenda, você coloca realmente a tenda debaixo de uma pilastra, de uma coluna, e você precisa amarrar a corda naquela coluna, e normalmente a corda ela ainda vai além. Então, se a tenda chega até aqui, você tem uma pilastra que fica no final dessa tenda, e você tem uma corda que ainda puxa a alguns metros depois da pilastra. E a minha pergunta para o Senhor era: como que eu posso aplicar dentro dessa visão de conquistar novos territórios esse alongar a corda? E o Senhor falou comigo: alongar a corda. Alongar a corda é você criar relacionamentos certos, porque as cordas elas sempre irão além do teu território pessoal. As cordas sempre irão além do teu território pessoal. Entenda, se você não tiver bons relacionamentos, você não consegue usar territórios alheios. E você precisa de usar territórios alheios se você quer realmente conquistar novos territórios. Nem todos os territórios que você pisar são teus. Alguns que você pisar já foram conquistados por alguém. Só que quando você mantém um bom relacionamento, você consegue pisar em territórios alheios. Você consegue pisar em territórios que não te pertencem, mas que estão à sua disposição. Lembra do princípio que o profeta deu àquela mulher, quando ela precisava de pagar a dívida, quando ela precisava de resgatar e garantir e segurar os filhos? O
Os credores foram tomar os filhos para serem escravos, para trabalharem até a dívida ser paga. O profeta falou assim: o que você tem em casa? Ela falou assim: a tua serva não tem nada em casa senão um pouco de azeite. E ele falou assim: então você vai fazer o seguinte, você vai a todos os teus vizinhos pegar vasos emprestados. E pega muito vaso. Ela precisava ampliar, ela precisava entrar em novos territórios, ela precisava multiplicar o azeite, mas o azeite não podia multiplicar se ela não tivesse em vasos. E ela não teria vasos se ela não tivesse bons relacionamentos com os vizinhos. O problema é que a gente acha que vai conseguir tudo sozinho. E eu quero declarar uma palavra aqui que não é só uma palavra de efeito, mas é uma palavra-chave para você. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Ninguém é autossuficiente. Ah, eu só dependo de Deus. Ah, é? Então quero ver você com a dor de dente depender só de Deus e Deus não te curar. O que você vai fazer? Ah, eu tomo um remédio. Pronto, já dependeu de um médico. Para de querer ficar batendo no peito e achar que você não precisa de ninguém. Porque para você estender as tuas cordas, você vai ter que entrar em territórios alheios, você vai ter que ter bons relacionamentos, você vai ter que estabelecer bons relacionamentos com as pessoas, porque no momento que você fala assim: ô fulano, ô vizinho, será que eu posso colocar minha corda aqui? Ele vai falar assim: claro que pode, a gente tem um bom relacionamento, e a tua corda no território do teu vizinho vai te levar ao limite daquilo que você foi realmente entregue por Deus. Porque veja bem que é uma questão lógica. Se você quiser colocar a corda no teu território, automaticamente a tua tenda será menor. Mas quando você coloca a corda num território alheio, significa que você esticou a tua tenda até o limite do teu território. Então o que Deus está falando? Estenda bem, estica essa corda, estica esse relacionamento, sabe? Se você tiver que ir para a Flórida amanhã, tenha relacionamento, não é relacionamento de interesse não, tá, irmão? Mas tem um relacionamento com alguém lá que você não vai nem precisar de alugar casa, você só chega lá e você tem um relacionamento com alguém lá que realmente você vai poder desfrutar disso. Tirando o Covid, a Flórida é um excelente lugar. Se você tiver que amanhã chegar no Brasil por qualquer motivo inesperado, você não precisa nem pagar um Uber do aeroporto. Você tem pessoas que podem te ajudar, te pegar no aeroporto, sabe? Bons relacionamentos. E por último, firma bem as tuas estacas. Sabe, firmar bem as tuas estacas. É você realmente ver o que está por debaixo, o que está na estrutura, o que está nos fundamentos. Porque o problema é que nós só saberemos se as estacas estão bem firmadas no momento da ventania. Porque enquanto não venta, enquanto não tem prova, enquanto não tem luta, tudo quanto é estaca é do mesmo jeito. Mas quando venta, quando existe qualquer oposição, eu fui criado no interior, e a minha conexão com o campo sempre foi muito grande. E eu amo. E na época, fazenda do meu avô, como em muitas fazendas e sítios, a gente fazia aquelas cercas. E glória a Deus, porque eu fui criado no Pará, então tinha madeira muito boa no Pará. Como tem até hoje. Pouca, mas tem. E eu vi aqueles caminhões de estacas que chegavam na fazenda. Quando você olhava as estacas longas, você falava: meu Deus, que altura que vai ser essa cerca? Quando você olhava, a cerca não era alta, a cerca era baixa, porque o buraco era fundo, porque eles escavavam bastante para fixar bem as estacas. Por quê? Porque a cultura era a criação de gado, e quando o gado está realmente
precisando ser cercado, e acontece uma situação, eles peitam aqueles arames, eles peitam aquelas estacas que eles saem derrubando tudo pela frente. Então a questão que Deus está colocando para a gente é o seguinte: você vai conquistar novos territórios, mas você vai ter estrutura para isso. Porque novos territórios atrairão novos inimigos. E se você chegar em novos territórios sem estrutura, o primeiro vento te derruba. A primeira luta te faz desanimar. A primeira situação te faz desistir. Então você não vai, talvez, apostar na rapidez. Você vai apostar na estabilidade. Então pode ser que eu só dei um passo em 2021. Mas tem uma coisa, quando eu der esse passo, para trás eu não volto mais. Melhor do que você dar 10 passos e a primeira luta você voltar 20. Sabe o que é isso? Firmar bem as tuas estacas. Vamos nos colocar em pé esta manhã. Que essa palavra possa abençoar o teu coração, possa instruir você e te preparar para conquistar novos territórios em 2021. Eu preparo esse momento para declarar sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus, você irá conquistar novos territórios. Oh, eu creio nisso. Você irá conquistar novos territórios em 2021. Você irá alcançar novos territórios em 2021. Você vai alcançar territórios que você nunca pensou e sonhou em alcançar antes. Eu não sei se isso significa você se reinventar e você seguir um novo tipo de trabalho, uma nova profissão, um novo segmento. Eu não sei o que isso representa para você dentro do segmento que você atua. Eu só sei de uma coisa: Deus está pronto e Deus está prestes a liberar sobre nós essa unção de romper e alcançar novos territórios. Senhor, nós concordamos com esta palavra, nós recebemos esta palavra e nos alinhamos a ela nesta manhã, para que o Senhor possa fazer tudo quanto está no teu coração nas nossas vidas. Nós oramos e abençoamos cada um de teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe a todos.